Então, boa noite. Então, a primeira parte da aula a gente vai começar agora. Lembrando que a gente vai fazer pelo menos mais uma parada, uma ou duas paradas, com intervalo de 7 minutos, para que a gente possa fazer a aula. Esse curso aqui de Física 2, ele não é um curso difícil, ele é um curso simples. Essa primeira parte, ela é basicamente muito parecida com o que a gente viu no ensino médio. Então, exige só um pouco de atenção e fazer as questões, obviamente, né? Mas não é difícil. Claro que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando chegar aqui nessa parte daqui, que é os capítulos 8 e 9, a parte de trabalho e de calor. Ela exige um pouco mais de cuidado, entendeu? Tem as questões que são elaboradas ali, exige que a gente faça esse trabalho. Primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, entropia, tudo isso daí, entendeu? O princípio de Arquimedes é bom, mas não é tão difícil, entendeu? Então, a gente vai fazendo tudo aqui e vamos resolvendo da melhor maneira possível. Alguns conteúdos desses são bem grandes, então não vai ser possível que eu dê uma aula de conteúdo que nem eu vou dar hoje completa. Aí eu vou dividir em duas partes. A menina que já foi minha aluna aqui, a Tayane, ela sabe que eu costumo enviar as aulas e resolver questões durante a aula ao vivo, entendeu? É, eu vou fazer isso também sempre que for necessário, e aí a gente vai tocando aqui o barco, ok? Essa nossa primeira, é, essa nossa primeira aula aqui é basicamente para a gente discutir um pouco o que vem a ser esse assunto. E por que que eu digo isso? Porque esse assunto, apesar de ser um assunto antigo, já que ele para ali da Revolução Industrial, um pouco antes da Revolução Industrial, ali no século XVI para XVII, aparecem as primeiras coisas relativas à temperatura e por aí vai, mas os conceitos, eles não são bem definidos. E hoje a gente vai trabalhar basicamente com um conceito básico que a maioria das pessoas conhece, porém a maioria das pessoas utiliza ele de maneira errada. É o conceito de temperatura. É muito comum você chegar e você ver lá no jornal e dizer assim, olha, hoje está fazendo um calor de 40 graus. Isso é uma expressão que está claramente errada, entendeu? Porque ela mistura os conceitos de calor e de temperatura. E aqui fica uma dica que é o seguinte: calor é um conceito de energia, é uma energia que está transitando entre corpos. Então necessita de pelo menos mais do que um corpo para que se gere calor. Se você tiver um recipiente, um sistema que esteja completamente isolado e só tem um corpo dentro, ele não troca calor. Se as paredes forem isoladas, entendeu? Ele não troca calor. Ele fica ali com a sua energia interna constante. Então necessita de dois corpos. Já a temperatura, esse conceito, apesar de que ele está ligado ao calor, mas ela não é um conceito que dependa exatamente do calor. Ela depende apenas de um único corpo. Por quê? Porque a gente, quando fala de temperatura, a gente está falando de um grau de agitação das moléculas, átomos, dos corpos que estejam envolvidos ali naquele sistema, tá? Fica um exemplo aqui um pouco. Na verdade, é só uma aproximação. Todo mundo já entrou num transporte público e quem teve a oportunidade de entrar, se tiver sem ar-condicionado, ele já é abafado. E quando ele está cheio, fica pior ainda. Por quê? Porque começa a se fazer as trocas de calores entre os corpos ali e a temperatura do sistema interno começa a subir. A agitação dos corpos começa o que a aumentar. Isso é uma maneira da gente ver aí. Então, a gente começando basicamente aqui, a gente vai definir aqui essa questão da termometria, né? A termometria que é a parte aqui da física que faz o estudo das variações de temperatura. E o conceito de temperatura, como eu falei, ele é um dos mais difíceis e mais mal utilizados, porque na prática a gente não consegue vislumbrar essa questão de agitação das moléculas do nosso corpo. A gente não vê isso, entendeu? A gente não sabe isso. A gente sente a elevação da temperatura quando está quente, quando está tudo, sente aquela onda vindo, mas a gente não consegue ver essa questão da agitação das moléculas. Então tem esse porém. E aí a gente acaba confundindo o conceito de temperatura com o conceito de energia interna, que também é ligado à temperatura, certo? Porque você tem ali, ele depende da temperatura, quanto maior a temperatura, maior a sua energia interna. E o calor, como eu havia
dito. Mas esses dois conceitos, eles são diferentes de temperatura. E aqui eu botei formalmente porque tem várias definições, né? Mas essa daqui, mais básica, seria que temperatura é a medida da agitação de um corpo, ou seja, das moléculas ali. Se você pega ali, por exemplo, um, vou fazer aqui o desenho, um cubozinho, certo? Você tem um cubo, e aqui dentro tem algumas moléculas, tá? À medida que a temperatura começa a subir, essas moléculas começam a se agitar mais e mais. Elas começam a aumentar a sua velocidade, bater nas paredes do recipiente e começa a aumentar essa vibração. Então, essa é o conceito, a visualização melhor que a gente pode ter com relação à ideia de temperatura. Temperatura leva à agitação, certo? E quanto maior a temperatura, maior essa agitação. É, não existe limite superior de temperatura, embora tenha um limite que os corpos suportem antes de derreter ou se desfazerem, mas existe um limite inferior, que é o zero absoluto, que a gente vai definir daqui a pouco. Esse limite ele é um limite bem definido na física, embora ele não possa ser atingido de maneira nenhuma. É impossível atingir isso daí. Tá? Então, na prática, a gente também pode dizer que temperatura é aquilo que pode ser medido com um termômetro. Você pega ali o termômetro, coloca debaixo do braço, está sentindo frio, está achando que está com febre, e aí você espera um instante. Esse esperar que você tem, ele vai acabar fazendo o quê? Vai fazer com que você tenha ali uma troca de calor entre o termômetro e você, até que vocês entrem no que a gente chama de equilíbrio térmico. A gente vai fazer uma definição de equilíbrio térmico daqui a pouco, eu não vou falar da lei zero. E aí o termômetro vai ali e dá aquele bipzinho para dizer que você e o termômetro estão com a mesma temperatura. Então, é uma maneira prática de você saber ali o que é temperatura, é através disso. Mas o que está acontecendo ali é vocês atingindo aquele equilíbrio térmico. Então, outra definição que a gente pode ver aqui é essa definição do que vem a ser um termômetro. Tá? O termômetro é um aparelho ou utensílio que é utilizado para aferir o grau de agitação do corpo, ou seja, que é usado para aferir ali a temperatura daquele corpo. Tem vários tipos de termômetro, certo? Tem termômetros a gás, tem termômetros de mercúrio, que são basicamente o que a gente conhece mais, mas também tem termômetros que eles fazem utilização de resistência elétrica, para fazer isso. Também tem termômetros, por incrível que pareça, que você pode medir a dilatação do corpo, isso, claro, que para altíssimas temperaturas, ele vê quanto o corpo dilatou em relação à sua posição original e ele estima qual é a variação da temperatura no ambiente relacionado com aquilo. É uma maneira de fazer isso daí, certo? Então, a gente tem isso daí. Então, basicamente, o termômetro, ele é o aparelho que serve para medir a temperatura. E não existe só um tipo de termômetro, tá? Como foi dito. Os principais termômetros que a gente vai trabalhar são aqueles termômetros de mercúrio, já que a gente viu ali no ensino médio, todo mundo sabe. Tem umas escalas bem definidas que a gente trabalha, que são as escalas de Celsius, Fahrenheit e de Kelvin. São as três principais escalas usadas no mundo, mas elas não são as únicas escalas, tá? Depende para o que você estiver fazendo, como você estiver fazendo. E, por exemplo, tem experimentos, quem vai trabalhar com física mais aprofundado ali, você pode construir uma escala para você utilizar, e essa escala, ela vai usar uma ideia, que é a ideia que a gente basicamente utiliza ali para definir os limites do termômetro, que é o seguinte, ó, em vez de ele utilizar a relação com a água, já que a gente aqui utiliza a água como base, ele utiliza o ponto de fusão do próprio material, ou seja, quando uma liga, um material, seja lá o que for, ele tem o seu próprio ponto de fusão e o seu ponto de vaporização. E aí ele vai utilizar o que a gente chama, eu vou passar aqui, toda a escala, quando a gente for trabalhar, inclusive essas que eu citei, elas possuem duas características. Uma é o que se chama de
ponto de gelo, certo? Ou seja, é, é o ponto em que isso daqui, vou abrir aqui o parênteses para a gente, que é o seguinte, parênteses não, o, a chave aqui, não, chave não, parênteses, eu tô com doido, perdão. É, isso daqui, ó, para uma atmosfera, viu? Para uma atmosfera. Ou seja, a pressão ambiente que a gente enfrenta aqui no nível do mar, tá? Então, essas escalas aqui e a maioria das escalas, elas são feitas dessa maneira. O ponto de gelo, certo? E aqui, na escala de Celsius, a gente sabe que esse ponto de gelo ele tem o valor de 0 grau, tá? E o que a gente chama aqui de ponto de vapor. Aí, assim, todo o termômetro vai ter esses dois pontos para você conseguir fazer as relações. Aí, diz assim, então, Fernando, se você for resolver um problema e lhe dá uma escala hipotética, escala X qualquer, como é que você faz para definir a escala X? Simplesmente eu vou pegar qual é o ponto de gelo dessa escala X, a pressão atmosférica de 1 atm, e qual é o ponto de vapor, certo? E aí vou fazer as relações. Para a escala de Celsius, como eu falei, é 0 grau, que é a temperatura que o gelo ele está ali, ele está na temperatura de nessa pressão, ele é completamente gelo, a 0 graus Celsius, tá? E ele começa ali o seu processo de vaporização ou de ebulição a 100 graus Celsius. Tem a escala de Fahrenheit, que foi a primeira escala a ser construída, né, desse cientista chamado Gabriel Daniel Fahrenheit. Gabriel Daniel Fahrenheit. Ele criou a sua própria escala e aí ele tem variações, né, de que vão o seu ponto de gelo 32 graus Fahrenheit, seu ponto de gelo, e o seu ponto de vapor 212 graus. Essa daí é uma escala mais comum utilizada no hemisfério norte, né? Ali, Estados Unidos, Canadá, Europa e por aí vai. E tem a escala científica, que é uma escala absoluta, e a gente vai ver porque que ela é absoluta, ela não é graduada, e ela é utilizada cientificamente, certo? Basicamente, você não vê nenhum país adotando a escala de Kelvin, você não vai chegar lá num lugar e dizer assim, poxa, tá fazendo 400, não, 400 não estão fazendo agora 308 graus, por exemplo, Kelvin. Você não vai chegar ali e dizer aquilo, tá? Então, ela tem um limite aqui inferior de ponto de gelo de 273, certo? E o do ponto de vapor, 373. Como é que é feito o processo aqui de definição das escalas? Muito simples. Sempre que a gente for fazer isso aqui, ó, a escala de Celsius ela vai ter aqui representada pela letra C, a de Fahrenheit pela letra F e a de Kelvin pela letra K. Ou pode ser TC, TF, TK. Vou usar TC, TF, TK, certo? TC, TF e o TK. Como é que a gente faz? Ó, simples. Eu vou pegar essa letra daqui, que está aqui, e vou subtrair ela do menor número, do ponto de gelo. Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar TC, certo? Menos zero sobre. E agora a gente vai pegar o ponto de vapor e subtrair do ponto de gelo. Então fica aqui ponto de vapor, que é 100, menos o ponto de gelo, que é zero. Isso aqui para a escala de Celsius. Então, aqui o que a gente encontra nessa relação, eu vou ter que. Isso aqui vai me dar que TC sobre 100. Está aqui a relação para a escala de Celsius. Como é que fica a escala de Fahrenheit? A mesma coisa. Eu vou pegar aqui a letra, ó, vou subtrair do ponto de gelo dela, então vai ficar, se eu passo aqui só um tracinho para a gente separar, T de F menos 32 sobre quem?
sobre 212 menos 32. Isso aqui vai implicar para a gente, olha, que TF menos 32 vai ficar sobre 180. E por fim, a escala aqui de Kelvin vai ficar como? Vai ficar T de K menos 273 sobre 373 menos 273. Já vou colocar aqui direto 100, só por uma questão de espaço. Qualquer relação que eu queira fazer entre essas escalas é só igualar esses termos aqui, ó. E aí a gente encontra qualquer relação que venha a ser de nosso interesse. Não há mistério nenhum, não tem complicação com fazer com relação a isso aqui, tá? Apareceu uma escala qualquer, eu chego ali e digo para você o seguinte: um cientista, certo? O físico Fernando tentou determinar uma nova escala, na qual ele ali, ó, pegou, vou botar aqui FA de Fernando Augusto, temperatura de FA. Ele colocou aqui que essa escala daqui, ele teria o limite entre 180 para o seu ponto de vapor e 80 para o seu ponto de gelo. A escala é minha, eu dou o valor que eu quiser. Como é que fica a relação de TFA? TFA menos 80 sobre 180 menos 80, 100. Está aqui a relação da minha escala. E isso daí seria válido para qualquer escala, sem qualquer problema. Não há muito o que se fazer com relação a isso. Isso aqui é um problema bem simples, bem comum, bem nível médio, entendeu? Só mesmo as continhas aqui de multiplicação, nada mais do que isso, tá? Mas tem o seguinte problema aqui dessas escalas. E que problema é esse? Como eu mencionei aqui, ó, vou reenfatizar aqui, certo? Todas essas escalas que a gente está vendo, elas são escalas para uma atmosfera. E a gente sabe o quê? Nem todo lugar tem essa pressão. Quanto mais alto você está, menor é a pressão. E quanto maior você está e menor é a pressão, as temperaturas ali, os pontos de ebulição e de fusão, eles também se alteram. E para isso, o que é que a gente precisa dar uma olhada? A gente precisa olhar aqui no que é chamado diagrama de fases. Toda substância, toda substância tem o seu próprio diagrama de fases. Esse aqui é o diagrama de fases, eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar agora, da água, certo? Esse aqui é o diagrama de fases da água. E aqui a gente pode notar o seguinte, nesse diagrama, ó. A gente vai pegar aqui a pressão de uma atmosfera, que está aqui em cima, ó. Marcar ela aqui, certo? Nessa pressão de uma atmosfera, aí a gente vai ter aqui, ó. Olha só, o ponto aqui, sólido, aqui a 0 graus Celsius, ele é o quê? Ele é sólido. E ele está aqui fazendo a transição entre sólido e líquido. A partir do momento que essa temperatura é rompida, certo? O que é que acontece? Ele começa a virar líquido. Então ele está líquido aqui a uma atmosfera. Ó. Vai. Quando chega em 100 graus Celsius, que está aqui, ele começa a fazer essa mudança de fase, certo? Ele deixa de ser líquido e passa a ser vapor. Ok? Então, não tem essa questão daí. Simplesmente seguindo essa linha daqui, a gente acha isso. Só que na prática, no mundo, isso daqui não é o que vale. A gente sabe, por exemplo, o seguinte: olha só, La Paz fica a 3.600 metros de altitude. É uma das cidades mais altas da América do Sul. Lá, a temperatura de ebulição da água
é de 90 graus. Então, a gente já vê aqui a relação seguinte, ó. Quanto mais alto, e aí eu chamo a atenção para vocês, porque é o seguinte, a definição de pressão, embora a gente esteja começando desse capítulo daqui, em capítulos anteriores você sabe, a definição de pressão, pressão atmosférica, é literalmente, a gente vai pegar aqui, vamos supor, você tem o planeta Terra aqui, você tem a atmosfera do planeta, certo? Então, toda essa coluna de ar que vai da parte mais alta da atmosfera até ali na praia, tudo que está sobre a sua cabeça, toda essa pressão, ela é uma atmosfera, é o que a gente convenciona. Essa é a definição de pressão atmosférica. Então, quanto mais alto você está, o que é que acontece aqui? Se a gente está no nível do mar, que é o zero, a pressão é uma atmosfera. Se eu subo, o que acontece? A minha pressão ela vai diminuir. Se a minha pressão diminui, certo? Quanto mais alto a gente vai, quanto mais alto, quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, tá? E aí, ó, a gente vai aqui olhar no gráfico o seguinte, ó. É, aqui, a pressão atmosférica diminuindo, certo? Os nossos pontos eles vão se modificando, ó. Para uma pressão abaixo de uma atmosfera, certo? Note que essa curva aqui, ó, ela começa a fazer essa dilataçãozinha, ela desce espalhadinha, certo? E com isso daqui a gente nota o quê? Que essa temperatura de fusão, ela já não é mais 0 grau. Ela dá uma aumentadinha aqui, ó, certo? Mas aqui, ó, a temperatura de ebulição, ela já não é mais 100, ó. Vamos ver aqui, ó, no meio. Essa pressão daqui, ó, essa temperatura aqui fica em torno de 60, 70 graus. Ou seja, a gente pode ver que isso daqui, 0,5 atmosferas mais ou menos, é ali a pressão de, por exemplo, não, acima do Himalaia ou qualquer coisa do tipo, porque ali a temperatura de fusão é de 70, de ebulição é de 72 graus. Então é mais ou menos isso. Então essa relação daqui é importante por causa de quê? Porque aqueles tipos de gráfico que a gente viu ali, eles só funcionam nessa condição. Ali no ensino médio estava bom. Mas a gente pode caracterizar o quê? Um ponto específico, ponto esse que a gente relaciona ali e a gente pode encontrar uma propriedade importante. E esse ponto aqui é o ponto triplo. Olha só, olha que interessante. No ponto triplo, e ele se dá aqui, ó, com pressão em torno de 0,06, certo? 0,006 atmosfera. A gente tem aqui, ó, um pouco acima do zero, do zero do gelo, a uma atmosfera, a gente encontra esse ponto triplo. O ponto triplo, ele é o ponto aonde sólido, líquido e o gasoso, o gás ali, eles podem coexistir, certo? Não é uma coisa fácil de se fazer, mas esse ponto pode acontecer isso daqui. E isso daqui é importante, por quê? Porque a gente pode criar ali uma relação de medida de temperatura calibrada. Ou seja, para essa pressão daqui, eu posso fazer uma calibração. Antes de eu avançar para essa calibração, vamos deixar aqui, a gente precisa falar um pouco sobre o que vem a ser a lei zero da termodinâmica, tá? Já que a gente está mencionando esse. Eu tentando limpar a tela com um negócio que está sujo aqui, pronto. É, vamos falar um pouco sobre a lei zero. A gente já está dentro do assunto de termodinâmica. Só que, assim, a ordem que a gente faz o estudo da termodinâmica não é a ordem cronológica. Essa lei zero, ela foi formulada ali nos anos
entre os anos 20 e os anos 30 do século passado. Mas a primeira e a segunda lei, elas já existiam. Então, para uma questão aí de ordem, eles denominaram de lei zero da termodinâmica. E pode parecer uma lei bem bobinha, mas não é, certo? Ela faz um arcabouço, ela consegue fechar aquelas definições ali que a gente tem na termodinâmica. E olha o que a lei zero diz aqui, ó. Se você tem um corpo A, certo? Você tem um corpo A qualquer, e esse corpo A, ele está em equilíbrio térmico. Esse aqui é uma palavra importante, equilíbrio térmico, porque quando você diz assim que você está em equilíbrio térmico com outro corpo, significa que vocês têm a mesma temperatura. Então, se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, tá? O que é que está me dizendo? Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, significa que a temperatura de A e a temperatura de B, elas são iguais. É isso que esse texto está dizendo. E aí, repare só, esse e este está em equilíbrio, pode ser esse sistema ou só o corpo B. Está em equilíbrio com o corpo térmico C, em equilíbrio térmico, novamente, com o corpo C. Aqui, ó. Então, ambos estão em equilíbrio térmico. O que a lei zero diz para a gente é: se o corpo A tem a temperatura igual à temperatura de B, e a temperatura de B é igual à temperatura de C, isso aqui implica para mim, ó, que a temperatura de A é igual à temperatura de B, que é igual à temperatura de C. Aí você pode chegar e dizer assim, mas Fernando, precisou se escrever uma lei para dizer isso? Isso daí é básico, a gente percebe, a gente sente isso, a gente sabe isso. Mas essa questão daí de equilíbrio, dessa propriedade, dessa grandeza que é a temperatura, ela não vale para qualquer grandeza termodinâmica. Esse daí é que é o grande X da questão. Porque, por exemplo, ó, vale para a temperatura, mas não vale necessariamente para outras grandezas. Então, existem grandezas, por exemplo, volume, certo? Você tem pressão, você tem energia interna, você tem entropia, você tem ali uma série de energias livres que são importantes, como a energia de Helmholtz, energia de Gibbs, e todas essas energias aí, essas propriedades, elas não têm essa ligação. E por que que elas não têm essa ligação? Essa equivalência, ela não existe para essas outras propriedades. Por causa que a própria definição dessas propriedades, ela exige alguns conceitos um pouco diferentes. Então, daí nasce a importância da gente colocar essa lei zero e de por que ela é feita dessa maneira aqui, tá? E aqui a gente chega com isso no experimento, certo? Que define ali a lei de Amontons, um cientista francês, muito pouco conhecido por sinal, entendeu? Embora tenha feito trabalhos importantes, é dele as leis ali que definiram o estudo do atrito, aquele mesmo atrito alizinho que a gente estuda em Física 1A, certo? E o que o Amundsen fez, ele fez o seguinte, olha, ele sabia que você tem ali a pressão, a definição de pressão aqui, a gente tem a pressão, é igual à pressão inicial do sistema, menos essa relação daqui, né, que é a densidade do gás ou do líquido que seja, a gravidade e a altura da coluna que é gerado, né? Pensando aqui. Então, com essa equaçãozinha aqui em mente, o Anton ele criou uma maneira de ele medir ali as variações de temperatura de um determinado gás, certo? Então ele pegou aqui, ó, ele pega aqui um gás ou um líquido que seja e coloca aqui dentro, certo? Desse bulbo aqui. Esse bulbo ele está imerso dentro de água. E o que que aí acontece? A temperatura dessa água ela vai ser variada.
E aí, o que que acontece? Quando eu vario a temperatura, eu posso, por exemplo, aqui colocar uma chama, certo? Coloquei uma chama aqui. Ao colocar essa chama, a temperatura da água começa a fazer o quê? A subir. Quando a temperatura da água começa a subir, passa-se um tempinho, certo? Ela entra em equilíbrio térmico com o que a gente tiver aqui dentro, por exemplo, vamos supor que seja um outro fluido qualquer. Vou colocar aqui um outro fluido qualquer. Ao aumentar essa temperatura, essa água vai fazer o quê? Vai fazer com que essa pressão daqui aumente. E essa pressão daqui, quando aumenta, ela vai fazer o quê? Ela vai empurrar essa coluna de água aqui, ó. Ela vai empurrar essa coluna de água. E no experimento de Amonf, você tinha esse tubo em forma de U, que era ligado a um outro recipiente. Esse recipiente daqui, ele tem a função de manter o nível, esse nível daqui, ó, constante, certo? Esse nível daqui, nível de água, é constante. Não há variação para esse nível. O que varia tá aqui, ó, variável. Então, o que que acontece? A diferença da altura entre a coluna de água nesse recipiente e essa variação daqui, ó, era o quê? Ela vai me dar relação de pressão por essa fórmula daqui. E com isso daqui, o Amontos, sei lá como é o nome desse filho da mãe, rapaz, ele conseguiu estabelecer uma relaçãozinha simples que é a seguinte, ó. Ele chegou à seguinte conclusão, ó. A temperatura, certo? Para isso daqui eu vou especificar, certo? Ela é proporcional, certo? Uma constante, né? Proporcional aqui, à pressão. Esse daqui foi a relação que o Amonte chegou, tá? Então, se você tem aqui esse volume constante, o volume aqui dentro do recipiente, você consegue estabelecer essa relação. E esse resultado daqui foi um resultado muito importante, não só para a época, mas como agora também. E aí o Amonte ele vai e ele faz essa leizinha aqui, né? Que diz isso aqui, basicamente isso, né? A lei de Amontes é mantendo-se o volume constante, a variação de temperatura é proporcional à pressão. E isso daqui, basicamente, se você for olhar, é aquela lei que a gente chama de lei isovolumétrica dos gases, certo? Se você tem gases ali a volume constante, a alteração de pressão gera uma alteração de temperatura, tá? E aí o que foi que o Amanf e outros colaboradores eles perceberam? Eles começaram a fazer uso daquele experimento, certo? E começaram a ver isso aqui, ó. Para um determinado gás ou um determinado fluido, eles começaram a fazer essa relaçãozinha aqui, e eles sempre batiam em um ponto, esse ponto aqui. E que ponto é esse? Esse ponto daqui, certo? Ele tinha temperatura de 273,16 graus Celsius negativos. É o ponto que a gente chama aqui de zero absoluto. Tá? Pessoal, olha só, eu vou fazer uma pausa agora. Em 7 minutos a gente volta, tá? Hoje a aula vai ser curta. Acho que na segunda parte aqui da aula eu consigo encerrar, tá? Viu? Porque é mais umas definiçõezinha mesmo. A gente se vê já, tá? Até já. Até daqui a pouco.